Bom, boa tarde a todo mundo. Já dei o comando de gravação aqui. A minha intenção é colocar essa conversa aí, uma palestra, uma aula, esse convívio nosso hoje aí sobre astronomia de posição, colocar disponível no site do Observatório, né? Infelizmente, no começo de toda a palestra que eu organizei, eu falo um pouco sobre o Observatório e alguns aqui vão ouvir isso repetido, de forma repetida. E eu também divulgo aqui o que tem de atividades programadas aí, vinculado ao Observatório para as próximas semanas, né? Então, vejam só, eu sou o professor Gilberto Peçanha Ribeiro, professor da Universidade Federal de São Paulo, oferecendo aqui, esse ano, em épocas de pandemia, uma série de palestras e cursos e minicursos envolvendo assuntos variados que têm relação com a questão da dinâmica costeira, seja na perspectiva de geografia, geomorfologia, oceanografia, cartografia, geodésia, etc., na perspectiva de várias áreas, né, incluindo também antropologia e outras áreas. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma janela, onde temos aqui no site programadas algumas palestras, né? O Observatório de Dinâmica Costeira é um observatório que é um projeto de extensão, criado esse ano praticamente, começou esse ano, mas foi criado ano passado, com recursos de emendas parlamentares. A Universidade Federal de São Paulo tem a sua pró-reitoria de extensão e cultura, muito empenhada em promover projetos e programas dessa natureza. Eu deixei na tela com vocês o cartaz do que a gente vai ver daqui a pouco, que envolve astronomia de posição. Na sequência, o observatório, que possui alunos, né, bolsistas durante um período, e voluntários também, a gente tem desenhado aí alguma coisa de palestras para serem oferecidas de um modo geral, né? No dia 10 de novembro, a gente vai ter a palestra da professora Cláudia Plens e o professor Levi Figutti. Essa data foi alterada porque no dia 15 agora, depois de amanhã, eu estou fazendo uma pequena cirurgia no olho esquerdo, e aí eu vou ficar meio em repouso aí, no dia 15 eu não posso inventar nenhuma estripulia. Então a gente jogou para o dia 10 de novembro a palestra aí sobre os sambaquis da Mata Atlântica. Teremos aí no dia 16 do 10, na verdade a participação será do professor Renato Ramos e um outro professor, Vitor Nascimento, da UF de Niterói, a professora Kátia Mansur. Ela está com impedimento, então vai ser o Renato Ramos com o professor Vitor Nascimento, da UF. A data está fechada, isso mesmo, só mudou a participação de um dos colegas aqui nessa palestra sobre os beach rocks de Jaconé. Temos aí no dia 20 programado eu, né, o Gilberto mesmo, com essa vivência aí com o QGIS, trazendo aí o potencial do uso do QGIS em tempos de crise planetária, né? Na verdade, eu vou trazer uma experiência de estudo de caso, trabalhando no mapeamento da zona leste de São Paulo, onde, inclusive, começou esse ano um curso de geografia novo na Universidade Federal de São Paulo, primeira turma, né, entrou na universidade. Teremos no dia 22 o professor Darlan Collins, da Unesp, de Registro, sul de São Paulo, Vale da Ribeira. Ele vai trazer aí aspectos de poluição atmosférica, engenheiro ambiental aí, recém-concursado lá na Unesp, de Registro. Teremos aí o professor João Fernando Silva trazendo aí a engenharia cartográfica e agrimensura em projetos de mapeamento costeiro. Ele é presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros Cartógrafos de São Paulo. Teremos aí com a doutora Márcia Carneiro, engenheira cartógrafa do IBGE de Recife. Ela vai trazer um relato de experiência com doutorado na parte de mapeamento a laser, né, com sistema LIDAR, no município de Rio do Fogo, no Rio Grande do Norte. E aí a gente tem também a participação da Márcia Carneiro. Na sequência, teremos a participação da Maria de Oliveira, uma geógrafa da USP, que está atualmente nos Estados Unidos. Ela vai dar uma palestra sobre a qualidade ambiental hidrográfica do rio Itaquera, no dia 29 de outubro. No dia 3 de novembro, teremos aí o professor Fernando Gomes, da Universidade do Porto, Portugal,
trazendo gestão costeira e urbanidade na perspectiva portuguesa. O professor Fernando aceitou o convite, ele vai trazer um relato da experiência mais recente, da trajetória dele como professor da Universidade do Porto, no contexto de gestão costeira do litoral de Portugal. Teremos a Maria Oliveira novamente, trabalhando aí assuntos conosco de geografia da saúde em áreas urbanas, estudo de caso de Santos, aqui no litoral de São Paulo. Na sequência, teremos a Isabela Nogueira Silva, cientista da computação, junto comigo, trazendo aí um projeto de plano de dados espaciais para a Baixada Santista. É uma das metas do próprio Observatório da Dinâmica Costeira. Na sequência, teremos, claro, no dia 10, a repetição aqui da professora Cláudia. Eu inventei a história, né? A gente fica em pandemia aqui dentro de casa inventando maluquice, né? E aí eu trouxe uma programação para o dia 11 de novembro, um relato de experiência sobre a Missão Cruz. Na verdade, isso aqui tem a ver com história, né? Para a história de Brasília. Houve um oficial, né, belga, que fez uma trajetória em 1892 e que foi restituído em 1894 e que foi restituído em 2003 com apoio da Fiat do Brasil, recurso do governo federal, um cineasta de Brasília. Eu vou dar um relato aí sobre a Missão Cruz. Foi produzido material didático, tem livros, eu participei junto com o professor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, o saudoso professor Ronaldo Rogério, e o Miguel Freire, da UF de Niterói. Então, a gente teve lá uma equipe imensa de fotógrafos, cineastas, e que gerou um produto aí bem interessante sobre essa Missão Cruz em 2003. Na sequência, a gente vai ter a participação da Gina Bianchini, engenheira agrônoma, é uma pesquisadora assim, excelente, séria, comprometida, empenhada na área de antropologia de estudos de carvões arqueológicos, associadas às fogueiras arqueológicas. Na sequência, eu inventei mais uma história, isso aqui é recente também. Eu tive acesso aos dados de batimetria do canal do Porto, de Santos, tanto do canal como dos berços de atracação de embarcações, no lado de Santos e no lado de Guarujá. E aí eu vou trazer uma conversa sobre cartografia náutica no canal de navegação do Porto de Santos. É um material que a CODESP liberou para eu trabalhar com os alunos no laboratório de geoprocessamento na Unifesp. Na sequência, teremos aí a participação do professor David Sansolo, geógrafo, professor da Unesp de São Vicente, vai trazer aí políticas territoriais de proteção da natureza e os povos e comunidades tradicionais na zona costeira. Ele lançou um livro recente, vai falar também sobre o livro. Ele tem trabalhado essa questão do recorte do litoral de São Paulo, associado aí a essa questão da população tradicional, das comunidades tradicionais que habitam na zona costeira. Bom, encerrando essa parte aí dos slides, né, eu agradeço a presença de todos aqui, nós somos aí 27 pessoas até agora, agradeço a presença a intenção, pelo menos, de pessoas de Campinas, Dourados, São Bernardo do Campo, Campos dos Goytacazes, Vitória, Teófilo Otoni, São Paulo, Itapuã, Santa Catarina, Jundiaí, São José, Cubatão, Sumaré, São Vicente, Caçapava, Guarulhos, Santo André. Na verdade, eu estou falando das pessoas que estão presentes, possivelmente são essas que eu estou colocando as cidades de onde estão conosco aqui agora. Tem gente de Porto Alegre, de Mauá, Rio de Janeiro, Guarulhos, Barueri, Carapicuíba, Ibateguara, em Alagoas, Maceió, Alagoas, Brasília, Lavras, Minas Gerais, Santos, aqui a terra onde eu estou, Santo André, Atibaia, Campo Limpo Paulista, Curitiba, Rio Verde, Recife, Osasco, Caxias do Sul, Taubaté, Esperantina, Piauí, São Raimundo Nonato, Piauí, Leme, em São Paulo, Santo André, Porto Velho, em Roraima, e São Paulo. Então, eu só estou colocando aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia da demanda que houve sobre a astronomia de posição, nessa vivência que a gente vai ter agora. Claro, nem todos conseguem comparecer na prática, mas isso aí é um apanhado geral das cidades de onde vocês vieram não, de onde vocês estão e estão comigo aqui remotamente.
Bom, pessoal, então eu vou começar com vocês falando sobre astronomia de posição, triângulo de posição, astronomia de posição, triângulo de navegação e determinações astronômicas. É muita coisa no título dessa palestra de hoje, né? Na verdade, eu sou formado em engenharia cartográfica na UERJ, no Rio de Janeiro. De 81 até 85, eu fiz o curso lá de graduação. Dentro do curso de graduação, a gente tem 1 ano e meio de astronomia de posição, distribuído em disciplinas específicas, né? Eu fui aluno do professor Ivan Gomes Guterres, um professor que é do Exército, na época era do Exército, né? Reformado do Exército atualmente, e que foi um professor com uma didática excelente a respeito da astronomia de posição, e que, na verdade, remete, esse assunto a técnicas e métodos clássicos de navegação astronômica, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar um pouco sobre a história da cartografia no mundo. A astronomia é uma ciência mais antiga do que a cartografia, a geografia é um pouquinho mais antiga do que a cartografia, e a astronomia é uma das mais antigas ciências do planeta, né, do mundo, né? E dentro da astronomia, na verdade, você tem ramos de pesquisa e de sub-áreas, né? Isso numa questão acadêmica atual. A astronomia ela tem várias divisões, ela tem a astrofísica, a astrometria, astronomia voltada para pesquisas no sistema solar, tem astronomia associada a objetos de fundo do céu, né, mais profundos, né? E eu tenho, na verdade, na minha trajetória na Federal Fluminense em Niterói, uma parceira que é a professora Ruth Bruno, que é da área de astrofísica, que estivemos fazendo muita coisa de projeto de extensão, cursos de extensão lá em Niterói, e o curso de geografia, num período de 10 ou 12 anos, mais ou menos, ele tinha lá em Niterói, na Federal Fluminense, no primeiro semestre, astronomia de posição como disciplina obrigatória. Isso depois mudou um pouco, e eu tenho, na verdade, material didático muito rico, né, de origem do professor Ivan Guterres, e tem material também clássico da Inglaterra, né? Na verdade, a literatura que no Brasil se usa para astronomia de posição, ela tem muito a ver com a marinha inglesa, né? Material didático clássico, que eu até tenho os originais, alguns originais aqui em casa, né? Outros documentos estão na Universidade Federal de São Paulo, né? Que está tudo fechado lá por conta de pandemia. E, de alguma forma, a ideia que eu tenho hoje aqui com vocês é trazer um cenário rápido sobre o que vem a ser astronomia de posição na perspectiva de auxílio à navegação. E lembrando um pouco a vocês que da história do homem, da astronomia de posição, o Velho Mundo e a Europa também, né, você tem países vocacionados para navegação, não só marítima, também como navegação em deserto, né? Então, os egípcios, os árabes, os italianos, os gregos, os povos dessas regiões, e também da África, e alguns também da Ásia, como é o caso da China, eles têm na vocação da sua história, enquanto população, a astronomia como uma marca forte nessa questão de orientação, né? Orientação pelas estrelas, orientação pelo Sol durante o dia e durante a noite as estrelas, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu produzi um site na internet, só um minuto que eu vou ver se eu vou compartilhar agora. Às vezes é porque eu tenho tanta janela aberta, mas vai dar certo. Ó, eu tenho um site que eu criei hoje de manhã na internet, eu estou aos poucos fazendo uma carga no site do que eu tenho de material didático que eu já escaneei, algum material em PDF, outros materiais são em JPEG, né? Então, veja só, pessoal, eu criei esse site de astronomia de posição, ele está no... Vou colocar o endereço ali, mas eu já mandei pelo correio eletrônico para todos, né, que estão inscritos. Mas a astronomia de posição, eu criei um site com material didático voltado para essa questão da navegação, né? E porque a astronomia de posição ela tem, na verdade, 3 frentes de trabalho, né? Assim como a cartografia, né? Tanto o GPS nos tempos modernos, atuais, né? Você tem o GPS sendo usado para posicionamento, navegação e orientação. A astronomia de posição ela reúne, na verdade, métodos clássicos astronômicos
que são focados no posicionamento, na orientação e na navegação. Essa navegação ela pode ser de qualquer natureza, pode ser terrestre, aérea, marítima, e a astronomia de posição ela tem métodos e técnicas clássicos para a navegação a partir de posicionamento, de observações das estrelas à noite e também durante o dia o Sol. Tem também a astronomia apoiada pela Lua, né? A astronomia de posição apoiada pela Lua, né? A Marinha do Brasil e as marinhas dos outros países, Argentina, inglesa, elas se apoiam também pela navegação pela Lua, porque às vezes a situação de céu aberto, né, sem nuvens, exige que o navegador da embarcação ele tenha domínio também sobre técnicas de navegação pela Lua. A Lua é um satélite natural, né, do nosso planeta. Ele tem a Lua é meio complicada usar para navegar, é meio complexo você navegar pela Lua. Os ciclos lunares e a posição relativa da Lua em relação a nós, ela é menos, como que eu vou dizer, ela é toda catalogada também, mas é difícil você fazer pontaria com instrumentos como o teodolito, por exemplo, que é um instrumento antigo, clássico, fazer pontaria na Lua em situações de lua cheia, lua nova, quarto minguante, quarto crescente. A face da Lua voltada para nós, ela está ou totalmente iluminada pelo Sol, ou praticamente não tem iluminação do Sol. Então, esses estágios que a Lua se apresenta, dificulta um pouco fazer a centragem no astro, né? E, ao mesmo tempo, o horário que a Lua nasce e se põe para determinadas localidades no mundo, isso é catalogado também, mas às vezes a Lua passa noites em que a Lua não surge acima do horizonte, à noite, ok? Bom, o site que eu construí, ele tem material didático, eu faço agradecimento a 2 professores que eu conheci, que não estão mais conosco por aqui, nessa vivência no planeta. A professora Marta Figueiredo é da UF de Niterói, uma geógrafa com quem eu me aproximei assim que eu entrei na UF em Niterói. Ela é a professora catedrática lá de astronomia, inclusive em Niterói, enquanto eu fazia o curso na UERJ de Engenharia Cartográfica, no Rio, na UERJ, eu cheguei a fazer vestibular para Geografia, passei, eu ia fazer 2 cursos ao mesmo tempo, cheguei a ser aluno dela, enquanto eu era aluno lá da UERJ, né? Então, lá na Federal Fluminense, a Marta Figueiredo é uma referência que eu tenho na trajetória aí de astronomia para geografia. E a outra homenagem que eu faço aqui em dedicação é o professor Ronaldo Rogério Mourão, o pesquisador que todos conheceram, né, e conhecem a partir da produção desse pesquisador. Então, o que acontece? No site da Astronomia de Posição, eu coloco alguns links no começo de trabalho de campo, sobre cursos gratuitos. Chega uma hora que eu falo do núcleo de mapeamento digital, são coisas a mais, e tem uma hora que eu começo a entrar em material didático, né? Tem material didático 1, 2, 3 e 4, por enquanto. Depois vai crescer para mais coisas que até amanhã eu coloco no site. Mas tem material do professor Ivan Gomes Guterres, né, que foi professor da UERJ, material que foi escaneado, as imagens, as figuras que ele tem nas notas de aula, que são muito bem acabadas, muito bacanas, e tem o material em PDF também das fontes de consulta que, enquanto estudante, eu fazia uso para estudar astronomia de posição. Então, tem 2 versões, tem material dele, do professor Ivan, de 1984, quando eu fui aluno dele, e 1996, aí eu já era professor da UERJ e estava com esse desafio de substituir o professor Ivan, que tinha aposentado, eu fiquei dando aula na UERJ, lá no curso de Engenharia Cartográfica, sobre astronomia de posição. Então, é isso que, rapidamente, eu estou trazendo, eu vou colocar no chat daqui a pouco, vou colocar logo isso, porque, na verdade, nem todo mundo que está presente aqui fez a inscrição no site. Eu peço que todos aí coloquem o nome completo no chat, para efeitos de registro de presença, né, para ir me certificado depois, tá bom? Ao mesmo tempo, eu vou colocar aqui também no site o endereço, né, onde tem todo esse elenco de palestras programadas,
Tem mais palestras aí sendo desenhadas até o final do ano, mas ainda não podemos divulgar, mas a gente tem aqui ainda alguns professores e pesquisadores que ainda não trouxeram aí a confirmação de data, de título, essas coisas, para que a gente ofereça pelo observatório mais palestras dessa natureza. Então, pessoal, com relação à astronomia de posição, eu tenho duas coisas assim para conversar com vocês durante 1 hora e pouco, né? Depois a gente abre para perguntas. Eu vou fazer uma ginástica grande, trazer o que é mais importante, que fundamenta a astronomia de posição. A maioria de vocês é leigo no assunto, suponho, né? São pessoas aqui curiosas sobre o assunto. Na verdade, o curso de astronomia de posição ele é bem extenso, né? Eu estudei durante 1 ano e meio, uma disciplinas de acho que 60 horas cada uma, né? Foi estendida ao longo de 1 ano e meio. E, ao mesmo tempo, o que acontece? A gente tem, dentro dessa necessidade da navegação no litoral, vamos pensar na navegação marítima, ainda se entende como astronomia de posição clássica como sendo obrigatório para o curso de hidrografia, por exemplo, da Marinha do Brasil. Ou seja, a gente tem hoje a navegação pelo GPS, pelo outros sistemas tipo GLONASS, tem o Galileu, sistemas eletrônicos de navegação que se desenvolveram, um chegou para concorrer com o outro, então houve aperfeiçoamento desses sistemas, e o que a gente vai falar aqui são métodos e técnicas de navegação por estrelas e pela Lua, mas eu vou falar mais aqui em relação às estrelas, tá ok? Ainda nesse início de conversa, pessoal, o que eu tenho para apresentar a vocês aqui? A astronomia, na verdade, de posição, ela exige que vocês saibam, de forma mais geral, sobre o planeta, sobre o sistema solar. Então, numa visão mais inicial, a gente tem que fazer referência aos movimentos do planeta no espaço sideral, e aí a gente tem, na verdade, o nosso planeta descrevendo trajetória numa forma de elipse em torno do Sol, assim como os outros planetas, e o nosso planeta descreve movimento de rotação em torno do seu eixo. Então, os movimentos mais conhecidos do nosso planeta são o movimento de rotação dele em torno do seu eixo, norte-sul, e o movimento de translação em torno do Sol, ou revolução em torno do Sol. Eu estou em Santos aqui, às vezes vem o carro do ovo, tem um cara vendendo não sei o quê, aqui é meio cidade do interior, então eu estou com a janela aberta aqui no 2º andar, então às vezes vai ter uma interferência do povo aí fazendo seu papel aí de vender um monte de coisa na rua. Mas aí, de qualquer forma, a gente tem movimento de rotação, movimento de translação, existem movimentos anômalos que a nossa Terra descreve no espaço sideral, que tem a ver com a precessão dos equinócios, outro movimento chamado nutação, que tem a ver com a Lua. A Lua, por ser um astro que está mais próximo do planeta, esse astro ele gera uma perturbação mais expressiva no campo gravitacional terrestre, né? O nosso Sol também exerce, mas ele está mais distante do que a Lua, e o Sol tem uma massa muito maior do que a Lua. Mas o que acontece é que o eixo de rotação da Terra, ele descreve uns movimentos que são periódicos, são movimentos ditos anômalos. A Terra, eu vou fazer um exagero aqui com esse lápis, a Terra, em seu movimento de rotação em torno do seu eixo, que é o que a gente sabe que ocorre no nosso planeta, né? Existe também 2 movimentos anômalos, que são a nutação, o eixo da Terra dá uma tremida por conta de influência da Lua, e tem a precessão dos equinócios, que é como se o eixo da Terra descrevesse um círculo durante 25.800 anos. Então, o nosso assunto de astronomia de posição requer que a gente entenda no começo que a nossa Terra tem movimento de rotação em torno do eixo e tem movimento de translação em torno do Sol. Então, vamos falar agora do céu à noite. Quando a gente fala do céu à noite, nós vivemos em áreas urbanas, de um modo geral. De um modo geral, as pessoas não têm muito interesse, ou paciência, ou tempo, ou percepção de que olhar para o céu
à noite, quando não tem nuvens, a gente observa que tem estrelas no céu, e planetas também, né? Você tem, à noite, uma visão de um fundo negro, sobre esse fundo negro, estrelas, e também planetas, né? Quando são iluminados pelo Sol, a gente percebe os planetas. Então, de um modo geral, a gente tem no céu uma visão dinâmica, não é estática, de que é como se a gente tivesse parado no espaço e todos os astros girando em torno da gente. Então, já houve pessoas que fotografaram, né, o lado sul, aqui no Brasil ou na Argentina, e percebeu com a câmera fotográfica exposta, né, com longa exposição, que as estrelas descrevem um risco no céu, nas fotografias, indicando que elas fazem um movimento circular em torno de um determinado ponto. Então, você tem, na verdade, observações do céu que remetem a gente a entender um pouco o que a gente denomina movimento aparente dos astros, né? Esse movimento aparente dos astros, ele é em função do movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo e também o movimento de translação da Terra em torno do Sol. Você já deve ter ouvido falar de que o céu do verão é diferente do céu do inverno aqui em Santos, por exemplo, onde eu estou, aqui no litoral de São Paulo. Ou seja, dependendo da posição da Terra no espaço, no seu movimento de translação em torno do Sol, você tem perspectivas diferentes do que tem acima da sua cabeça à noite, olhando para as estrelas. Então, o que acontece é que o céu, ele não é estático, ele é dinâmico. A gente, se considerar que a gente está parado no espaço e os astros giram em torno da gente, a gente está definindo o que se chama movimento diurno ou movimento aparente das estrelas, o movimento aparente dos astros, né? Eu vou exibir para vocês agora aqui, eu vou começar com a parte mais bacana, depois eu começo a falar de fórmulas, do triângulo, de posição. Eu vou fazer uma coisa meio misturada para não ficar muito pesado para vocês, porque a astronomia de posição é uma ciência, é uma sub-área da astronomia que requer matemática, requer triângulo de posição, que é um triângulo esférico, requer funções trigonométricas, e para resolver o tal do triângulo de posição, a gente precisa calcular seno, cosseno, tangente, cotangente de um monte de elementos do triângulo. Então, antes da gente falar de fórmulas que estabelecem regras numéricas, matemáticas, associadas ao triângulo de posição, eu vou exibir para vocês aqui, a partir de um aplicativo, a visão do céu, esqueci a palavra, a visão do céu simulada. Então, a gente tem um software na internet, eu vou exibir esse software, está sendo exibida a janela aí, deixa eu colocar a tela cheia. Todos estão vendo aí uma linha vermelha no meio, eu só peço que façam assim com o dedão, ou tá. Então, eu rodei aqui na internet, no site, na forma online, né, um software chamado Stellarium. Para a gente ter noções hoje sobre o movimento aparente, sobre astronomia voltada para posicionamento do homem na Terra, a gente recorre a esses softwares aí que são bem bacanas, desde a época que eu estudava lá. Aliás, na época que eu estudava no ERJ não tinha esses softwares, mas quando comecei a dar aula disso na UF, já faz bastante tempo atrás, eu usava o tal do Sky Globe, e usei também o tal do Celestia. E hoje eu estou usando o Stellarium. O Stellarium é um software aí, na internet ele está disponível, depois eu mando o link, apesar de que para quem fez a inscrição eu mandei no e-mail. E aqui eu tenho uma situação do céu, claro, uma simulação do céu para a cidade de Santos. A gente tem aqui no canto inferior esquerdo a indicação do lugar, e para um determinado horário. A gente está falando aqui de 4h30 da tarde, 4h28, no dia 13 de outubro de 2020. Então, o que tem aqui nessa visão, nesse cenário que a gente está olhando, a gente não consegue ver estrela nenhuma, porque a luz solar, ela ofusca a visão nossa do que temos acima da cabeça. Se eu fizer um comando aqui no software, clicando aqui,
tirando essa questão atmosférica, a gente começa a perceber que o céu, mesmo tendo essa claridade durante o dia, se eu estiver olhando para o lado leste, todo mundo vê, espero que esteja visível, que no centro da imagem, mais abaixo, tem a letra E. E essa letra E indica que a gente está olhando para o lado leste. Então, eu vou fazer eu estou dando para vocês uma simulação do céu no horário de agora, olhando para o lado leste. Bom, tem alguma coisa estranha aí? Vocês estão vendo alguma coisa? Entrou um compartilhamento estranho aí. Tem alguém compartilhando tela comigo aqui? Vai ficar disponível sim. Olha só, eu vou interromper aqui um pouquinho, pessoal. Eu não sei exatamente o que vocês... Parecia que tinha alguém aqui. Compartilhamento de tela. Paulo Henrique. Bom, só um minutinho. Deixa eu entender o que está vendo aqui. Família na trilha, Paulo Henrique Costa. Tá. Eu interrompi aqui, olha só, pessoal. Eu não sei quem é essa pessoa aí. Ai, meu Deus do céu. Eu estou removendo essa pessoa tal da família na trilha. Tomara que não tenha mais problema, mas eu dei um comando aqui. Eu não sei exatamente. Eu tô meio... tive uma live aí que teve invasão. Esse tal de família na trilha aí, eu não sei quem é essa pessoa, mas, na verdade, eu dei um comando aqui que impede que outra pessoa presente vai ficar disponível sim. O chat, pessoal, todo mundo pode se manifestar no chat, mas compartilhamento de tela, eu bloqueei. Eu vou tentar agora compartilhar de novo. Eu estava falando, espero que agora não tenha ninguém compartilhando tela junto comigo. Porque o Google Meet ele trouxe dois recursos a mais por conta desses problemas que a gente tem tido na Unifesp. A Unifesp tem contrato com o Google, e a gente está com o Google Meet e o Google Classroom para as aulas regulares. E o Google Meet, a gente está com esses recursos agora de impedir que outra pessoa faça compartilhamento de tela, e por enquanto no chat eu estou aceitando todo mundo no chat, tá bom? Então o que eu estava falando é o seguinte, a gente olhando para o lado leste, para a localidade aqui de Santos, essa visão aqui do céu é você olhando para o lado leste, e eu vou ativar alguns recursos aqui do Stellarium, para a gente ter uma ideia de agora quais seriam as constelações que estão acima da gente. Então, vocês observem aí que tem Aquários, Pégasos, Delfinos, Capricórnios, Peixes, Fênix. Então, são constelações que são cadastradas e catalogadas, são essas que estão acima do horizonte agora. Se eu colocar agora um outro horário, pessoal, eu vou colocar um horário de avançado aqui, vou colocar às 20h33. Se eu estiver colocando o horário de 20h33, ainda olhando para o lado leste, a gente observa que até o planeta Marte aparece aqui. Isso para a situação de Santos, aqui no litoral de São Paulo. Então, só nesses comandos que eu dei aqui, o que a gente observa, pessoal? O céu, ele está aqui como se fosse uma fotografia, mas o movimento aparente, ele está em curso, né? A cada 360 graus, a gente tem 24 horas de tempo decorrido, e a gente tem a mudança do céu gradativa, suave, mas o céu muda de aparência, né? Então, o que a gente observa nesse estelário é o seguinte, aqui no estelário, a gente tem como perceber
que, claro, eu estou colocando comandos aqui de identificação de constelações, tem uma linha vermelha aqui, que é a linha da eclíptica, que é uma linha de referência, mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem no campo, né, lá à noite, olhando para o lado leste, se não tivesse prédio, se não tivesse nuvens atrapalhando, a gente teria como observar o céu com esse aspecto aproximado. E aí eu posso colocar aqui as constelações que são visíveis para esse lado leste do céu. Aí a gente tem aí Áries, Triângulo, Andrômeda, Peixes. Peixes é uma constelação chamada zodiacal. Essa linha vermelha que aparece na tela é a linha da eclíptica, ou seja, quando a gente olha para o céu, é claro, para quem tem noções de identificação de constelações no céu, a gente sabe que por onde o Sol descreve sua trajetória ao longo do ano no céu, a gente tem essa linha de referência, que é a linha da eclíptica. E, ao mesmo tempo, sobre a eclíptica que estão situadas, né, as constelações chamadas zodiacais. Então, isso aqui é uma visão rápida do céu. Se eu quiser fazer uma mudança aqui de perspectiva, se eu for olhar para o lado sul, aqui em Santos, a gente tem uma mancha esbranquiçada aqui à direita, isso aqui é a Via Láctea, né? É a galáxia onde nós estamos contidos, é uma concentração maior de estrelas que compõem a Via Láctea, que é a nossa galáxia, e que ela tem um formato meio de panqueca, ela é espiralizada, né? Então, a gente está contido num dos braços da galáxia, a gente que eu digo a Terra, né? E você tem essa mancha branca aí do céu, que é a Via Láctea, né? Como se fosse um leite derramado no céu, por isso que esse termo láctea tem a ver com leite, né? A Nestlé patenteou esse nome, né, da farinha láctea, mas, na verdade, a láctea é um leite derramado do céu. Essa constelação que aparece no centro aqui, para a latitude de Santos, para o horário de hoje, às 8h36 da noite, é a constelação chamada Octantes. Essa constelação que está no centro aqui, visível à noite, vai estar visível lá no horário à noite, é a constelação mais usada para a navegação no hemisfério sul. O céu do hemisfério sul, pessoal, o céu no hemisfério sul, eu vou acompanhando o chat junto com vocês, porque eu acho mais bacana a gente interagir desde já, para não ficar uma coisa muito dura para vocês. A Gabriela coloca assim: desenhos abstratos, é a única que consigo a cinturão de Órion, uma que pelo menos é dragão e tal. Essas constelações, elas são batizadas já há muito tempo atrás, isso tem a ver com mitologia grega, e isso foi convencionado, né? Esse agrupamento de estrelas, que são as constelações, foi convencionado já há muito tempo atrás. Os catálogos de estrelas ingleses, chineses, italianos, brasileiros e tudo, eles todos fazem uso de terminologia científica e usam esses agrupamentos como convenções e que se adota no mundo todo do ponto de vista de mapeamento do céu, né? Então, você tem aqui outras constelações que aparecem. Se eu olhar para o lado oeste, né, eu já estou fazendo uma mudança aqui no céu. Espero que todos estejam vendo com alguma qualidade o que está sendo projetado. Aí a gente aparece aqui a constelação de Ophiuchus, Antares, Lupus, Áquila, Sagitários, e aí a gente observa que tem aqui Escorpião. Então, você tem Sagitários e Escorpião como sendo constelações que estão próximas à linha em vermelho, são constelações chamadas zodiacais, beleza? Se eu fizer uma manobra aqui, olha, vou fazer uma manobra meio doida, na esfera celeste, a gente observa que na cabeça da gente, quando a gente tem essa união dessas duas linhas, é um ponto próximo à cabeça da gente, e a gente tem aí Aquários e aparece Saturno e Júpiter aqui também, tá ok? Então, voltando mais numa situação onde você tem o plano do horizonte como referência, eu vou fazer uma mudança aqui para norte, e aí agora, olhando para norte, a gente tem Andrômeda, Pégasus, Sagitário, Peixes, Triângulo, Lira. Essa estrela Vega aqui é uma estrela
que também pode ser vista no hemisfério norte, tá ok? Vocês viram o filme Contato, com base no livro do Carl Sagan, que a Jodie Foster foi protagonista, ela fez o papel do Carl Sagan no cinema. Tem uma hora no filme que ela está lá num observatório astronômico nos Estados Unidos, lá cheio de rádios telescópios, né? E ela começa a ouvir algum sinal extraterrestre, e ela começa a falar, sai correndo lá do carro, vai lá para o gabinete, para o escritório lá do observatório, e começa a falar umas coordenadas, que são coordenadas que posicionam no céu determinada localização de onde vinham os sinais, vamos dizer assim, radiométricos, né? E era em direção à estrela Vega. Então, essa estrela Vega ela é muito usada para orientação, porque ela é de fácil identificação por conta da magnitude, para navegação no hemisfério norte. Aqui a gente está olhando o lado norte do céu, de Santos, aqui do litoral de São Paulo, uma visão particular, uma visão setorizada do céu, que permite a gente ver também constelações do hemisfério norte, né? A latitude aqui de Santos é de 24 graus, mais ou menos. Então, a gente ainda consegue ver constelações e estrelas que pertencem ao hemisfério norte e que estão do lado norte aqui, do ponto cardial norte, para nós aqui em Santos. Beleza? A gente observa também, eu vou colocar aqui numa ilustração, acho que aí dá para ver alguma coisa, tem o comando de botar uma ilustração associada à mitologia grega, ou seja, essas constelações foram batizadas, tem Andrômeda, e tudo que tem a ver com batizamento, que já houve já há muito tempo, convencionou-se o nome dessas constelações, e a Andrômeda tem a ver com Cassiopeia. Cassiopeia é uma estrela da constelação de Andrômeda. E Andrômeda tem a ver com mitologia grega. Então, se vocês quiserem um livro sobre mitologia grega, eu posso indicar depois para vocês, lá pelo correio eletrônico. A mitologia grega é um assunto aí que amplia conhecimento sobre mitologia, e com base na mitologia a gente tem aí o batizamento, ou seja, a convenção que se deu para esses agrupamentos de estrelas. Tá ok? Bom, até agora está razoável. O Bruno quer falar alguma coisa? Eu vou dar a chance de vocês abrirem o microfone. Vega já foi estrela polar? Não. A estrela polar é outra estrela que está no hemisfério norte. A gente não vê daqui, onde nós estamos em Santos, eu não sei onde você está. Ela só pode ser visível para quem está no hemisfério norte. No caso aqui, no Amapá. Para quem está no Brasil, um pedaço do Brasil está no hemisfério norte, né? Sirius também é bastante usada, sim, para navegação. E a gente tem, na verdade, um conjunto grande de constelações que podem ser usadas para navegação. Só que tem um detalhe, eu vou voltar para Santos aqui, para o lado sul. Por que eu estou privilegiando o lado sul de Santos? Porque quando a gente está no hemisfério sul, eu vou colocar aqui as estrelas do hemisfério sul, que estão visíveis acima do horizonte para esse horário de 8h42 de hoje à noite. Então, a gente tem uma simulação do céu para hoje à noite aqui. E olhando para o lado sul. O que acontece no lado sul nosso do plano do horizonte? Na verdade, vocês estão sendo convidados para ter uma visão meio abstrata, né? De a gente no terreno, essa figura na tela indica que a gente está lá no terreno, olhando para o lado sul, sem prédios, como se tudo fosse bacaninha, e à noite, no horário de 8h43, que é o que está marcando aqui no canto direito inferior. Então, olha só, quando a gente está na situação do hemisfério sul, que somos nós aqui no Brasil, nessa região de Santos, a gente tem privilégios em relação a fazer pontaria com instrumentos para navegação. É claro que eu ainda não expliquei como é que isso é feito, mas obriga-se que a gente tenha um instrumento que faça pontaria para determinada estrela. Claro que você tem que ter noções precisas de que estrela você está fazendo pontaria, e a constelação de Octantis ela está ali olhando para a gente. Quando você está olhando para o lado sul do céu, para nós aqui em Santos, pouca coisa muda se você for para, por exemplo, para Curitiba. Quando você vai indo para sul do Brasil,
você vai tendo menos chance de ver estrelas do hemisfério norte e vai ampliando o seu olhar no céu para as estrelas que estão contidas no hemisfério sul. Então, você tem, na verdade, aqui Octantes com uma constelação bacana para a gente fazer uso para navegação e para posicionamento terrestre. Até agora eu não falei nada como que isso é feito, eu só estou dando aqui um panorama, entrando um pouco na atmosfera. Tá. O Bruno Macedo está falando que seria sobre a referência mesmo. Se você puder disponibilizar depois para a gente, por favor. Disponibilizar o quê? Já não sei o que eu falei. Mas eu vou disponibilizar o livro, né? Acho que era um livro de visão. Tem um astrônomo carioca, pessoal, que é Rubens, que ele é até de Niterói. Trabalha no Planetário da Gávea. Ele tem livros bacanas aí. Tem o Fernando também, que livros para quem quer conhecer o céu, assim, basicamente perceber o céu do ponto de vista mais para principiantes. Lá no Rio de Janeiro, eu trabalhei na UERJ e na UF, e eu ia com os alunos para o Planetário da Gávea, ia para os alunos para o Museu de Astronomia e Ciências Afins de São Cristóvão. O Planetário da Gávea era bem bacana, né? A gente tinha visões simuladas do céu, e eu conheci astrônomos, né? Um deles é Rubens, o outro é Fernando. E são bacanas esses astrônomos que trabalham com educação, né? E que trabalham em planetários vinculados a receber escolas, estudantes, e ver o céu simulado também. E no Museu de Astronomia e Ciências Afins de São Cristóvão, não sei como é que hoje está sendo feita a visita, mas tem lá telescópios. Aí você pode também, suponho que já tem telescópios funcionando ainda até hoje, mesmo sendo antigos. Isso, o Planetário da Gávea, né? A gente chama Planetário da Gávea, mas é do Rio de Janeiro, é mantido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. É um negócio incrível, é uma viagem assim, fantástica. O Planetário da Gávea tem pessoal de apoio muito bom. Eu falei 2 nomes, Fernando e Rubens, tá ok? Então, a gente tem aí, na verdade, possibilidade de olhar o céu, e, no caso, olhando para o lado sul, a gente observa que essa constelação, eu já repeti, né, vou parar de ficar repetindo, a de Octantes é uma constelação muito usada para navegação. Uma coisa que é bom a gente lembrar é o seguinte, como eu falei para vocês que o céu é dinâmico, aqui tudo parece que está paradinho, né, mas o relógio está andando e a mudança do céu está mudando aqui. Se eu mudar 1 hora depois, olha só, 1 hora depois, mais 1 hora, mais 1 hora, mais 1 hora, o céu vai variando. Aqui a gente já entrou no dia seguinte, já está 00:47. Ou seja, essa constelação Octantes, ela tende a girar em torno de um ponto central aqui, que é o polo sul elevado. Então, essa constelação de Octantes, ela não se põe no horizonte. Quanto mais você vai caminhando para sul, para o litoral brasileiro, nós estamos em Santos, essa visão do céu é de Santos. Se você for para cidades litorâneas, vai para Peruíbe, depois vai para o litoral sul de São Paulo, vai para Ilha do Mel, para o sul, mais chances você tem, ou seja, essa constelação de Octantes, ela fica 24 horas acima do horizonte. Então, quanto mais tempo a constelação estiver acima do horizonte, você pode navegar à noite, em qualquer horário. É essa a vantagem de você estar numa situação privilegiada, porque, na verdade, em tese, a astronomia de posição, ela se aplica a navegar com base em estrelas acima do horizonte. Mas se você tem um conjunto de estrelas, já se conhece bastante em navegação no hemisfério sul, você se apoia nessa constelação para navegar e para se posicionar no mar, por exemplo, a navegação marítima, né? Isso aqui eu acelerei o horário, né? Fui colocando horários mais avançados, e aí, ó, estou voltando aqui, e você vê que a constelação de Octantes, ela gira, tá vendo? Que vai começando isso aqui é início da noite de hoje, 11 da manhã, aliás, 11 da manhã, 12, 13, 14, 15, 16, está vendo? A Octantes, ela vai girando em torno da sua cabeça. Então, para nós aqui em Santos, essa constelação de Octantes, ela vai estar visível o tempo todo. O sobrenome desses astrônomos, Fernando Vieira
O Rubens eu não lembro o sobrenome, mas o livro do Fernando Vieira eu tenho, está lá na Unifesp. Eu vou pegar na internet, mandar pelo e-mail de vocês essas referências, tá bom? É Fernando Vieira. E Rubens eu não lembro, é isso aí. O Rubens, o sobrenome eu não lembro. Mas quem tem o livro e que é bacana é Fernando Vieira, tá bom? Ele é astrônomo, carioca, ele é lá do Rio de Janeiro, beleza? Tem material didático também do Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que é o astrônomo falecido, né, que foi meu parceiro lá em muita coisa no Rio de Janeiro, e ele tem material didático também, tem cartas celestes, tem coisas bem interessantes também, material impresso também. Então, ok? Bom, voltando nós aqui olhando esse estelário, a gente observa que existem chances grandes da gente trabalhar com essas constelações que estão aqui praticamente não, elas estão a noite toda acima do horizonte, e durante o dia também. Só que durante o dia o que acontece? A gente não vê estrela nenhuma, uma das formas de navegar durante o dia é através de observações do Sol. E aí o método e a técnica para navegar pelo Sol, ela tem uma simplificação matemática, mas ela tem uma dificuldade de fazer centragem no Sol, tá ok? Bom, eu vou agora interromper aqui essa exibição do estelário, eu vou voltar ao estelário daqui a pouco, tá, pessoal? Mas eu preciso agora falar um pouco da parte dura, que tem a ver com... A parte dura que tem a ver com... Deixa eu ver se está aqui. Só um minuto. Isso. Que tem a ver com as figuras do professor. Um minutinho, que eu vou exibir agora o outro material. Pessoal, uma das coisas importantes que eu queria deixar claro para vocês, aqui tem garotada nova, tem um pessoal de meia idade, tem gente de gerações diferentes, né? O que acontece é o seguinte, os métodos clássicos de navegação por estrela são métodos que são usados há muitos anos. Enquanto aqui no Brasil a gente está comemorando 50 anos da Universidade Federal, sei lá das quantas. Estou comemorando 25 anos da Faculdade de Engenharia da Universidade não sei das quantas. Enquanto a gente aqui completou 500 anos de descoberta, né, vamos dizer assim, da chegada de Pedro Álvares Cabral, recentemente a Universidade de Bolonha, na Espanha, comemorou 500 anos. Então a gente tem que entender que a astronomia é uma das ciências mais antigas do planeta. O que se tem de pesquisas em astronomia, a Ásia tem muita coisa avançada, tanto que os chineses foram quem desenvolveram a bússola, e a Europa, né, a Inglaterra, a Itália, Espanha, Portugal, Turquia, a Arábia, Egito, que é na África, né, são países que são vocacionados para a navegação. A necessidade da navegação por estrelas, ela se deu há muito tempo atrás, até na América pré-colombiana, em sítios arqueológicos, você tem sistemas de calendários, né? Os artefatos arqueológicos da América indicam um conhecimento bem avançado dos povos que ocupavam a América do Sul, América Central, não são só os maias, incas e astecas, outros povos que aqui ocuparam, né, essa região da América, eles já tinham conhecimento avançado sobre, inclusive, a precessão dos equinócios. Olha só, o que se fez de monitoramento do polo em relação ao movimento do polo pelos ingleses em 1500, ou seja, na Inglaterra, em 1500, começou a monitorar o polo, esse movimento do polo. Entre 1500 e 1550, tem medições indiretas, astronômicas, que permitiram, por fotografia, fotoastronomia, esse movimento do polo. Então, o que acontece? Nós temos que respeitar muitos povos que ocuparam e que... O velho mundo, né? Você tem a Itália, a Turquia, a Grécia, Egito, a Arábia, né? Países desérticos já têm vocação para navegação por estrelas há muito tempo na história desses povos, né? A necessidade de navegação por estrelas, ela não se deu só na navegação marítima, ela se deu no deserto, ou seja, em situações críticas de orientação no deserto, se fez uso da astronomia de posição para navegação.
o que você tem de material didático em português, que é esse que a gente está começando a apresentar aqui, eu já vou comentar o que são essas figuras. A gente tem material que se apoia em tratados ingleses. Na verdade, a Inglaterra tem um material didático assim excelente que é usado no Brasil aí como apoio para o ensino, né, de engenharia cartográfica. Na UERJ eu fiz o curso de engenharia cartográfica na UERJ, mas a UERJ tem professores e tinha professores militares, né, do Exército, lá do Instituto Militar de Engenharia. Então, a formação minha não é militar, eu estudei numa universidade não militar, mas a gente teve professores militares, até hoje existem professores que dão aula lá na UERJ, no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Eu vou trazer agora algumas figuras para vocês, e eu peço que vocês venham no chat indicar alguma coisa de pergunta. Assim que eu estiver falando, vocês podem interagir, porque eu prefiro desse jeito hoje, tá? Se puder abrir microfone de forma ordenada, a gente pode aqui conversar tranquilo, tá bom? Então, vejam só, eu exibi para vocês o Stellarium, vou tirar... O que vocês estão vendo são umas figuras, figura 1 e figura 2, é isso que está na tela de vocês? É só confirmar no chat comigo. Porque o Stellarium eu dei... então tá bom. Então, olha só. Uma das coisas importantes em navegação astronômica, eu não tenho aqui um modelo físico que eu usei muito em aulas, que a gente chama de esfera celeste, que é um modelo em acrílico, 3D, onde a Terra está lá dentro, e na parte externa você tem as constelações projetadas numa esfera de acrílico. Isso aí eu não tenho hoje. A professora Ruth Bruno me presenteou com um exemplar dessa esfera, mas a pandemia chegou, eu não fui em Niterói pegar com a professora Ruth Bruno da UF, mas esse material didático ele acaba sendo bem interessante no momento que eu vou falar agora. Então, vejam só, a situação que eu queria que vocês pensassem é o seguinte: lá naquela simulação do céu, no Stellarium, aquilo ali foi projetado com um observador numa localidade. Então, eu imagino esse lápis aqui, eu tenho um observador sobre a superfície da Terra, aqui embaixo, Gilberto está lá no campo e ele é esse lápis aqui. Associado a esse lápis, se você olhar para cima, lá no céu, vai ter uma referência que se chama Zenit. Então, eu vou começar a colocar uns nomes aqui estranhos para vocês, que é o Zenit, ou Zenit. Então, na verdade, é uma referência no campo. Eu falei também para vocês que o céu se movimenta de um momento para outro, e uma das referências no campo, na verdade, nessa esfera negra, com os astros projetados dentro dessa esfera, é a cabeça do observador, é o zênite, onde tem aí a projeção que a gente chama da vertical do lugar. Então, isso é um ponto lá na esfera, é uma esfera de raio infinito, hipotética, o raio pode ser considerado unitário, não importa, mas é uma esfera que é o que a gente olha no céu, e olhando para cima a gente vai ter o zênite, que é um ponto imaginário, mas é uma referência, né? Esse ponto do zênite, ele caracteriza um dos vértices do chamado triângulo de posição, ou triângulo de navegação. Então, a gente vai agora avançar nas figurinhas aqui. Eu não vou explorar todas as figuras, vou falar de algumas delas. Eu acho que eu tenho que ampliar um pouquinho aqui para vocês, né? Eu acho que ampliando aí fica melhor. Todo mundo está observando a figura 3? Beleza, a figura 3? Está todo mundo vendo a figura 3? Então, a figura 3, pessoal, mostra uma esfera genérica. Nessa esfera você tem linhas, tem um meridiano, que passa de um polo para outro e passa pelo ponto C. Tem mais duas linhas que descrevem arcos de círculo máximo, ou seja, linhas aí que passam, que estão associadas a circunferências que passam pelo centro da esfera. E você tem aí esses ângulos alfa, beta, gama, e tem os ângulos A, B, C, beleza? Então, isso aí, na verdade, o que a gente está vendo na figura é o que a gente chama de triângulo esférico. Então, a astronomia de posição trabalha com o triângulo esférico e com a matemática apoiada em trigonometria esférica, beleza? Então, o que acontece? Esse ponto zênite que eu estava falando, que é o ponto que está na cabeça do sujeito, pode ser o ponto A que está ali, o ponto A que está vinculado ali
a essa figura. Você tem, na verdade, no campo, 3 pontos de referência, que são os vértices de um triângulo chamado de posição. Eu vou avançar em outras figuras, eu vou pular algumas, já andei falando que eu estou pulando algumas figuras, porque o negócio aqui não dá para ter um trabalho muito grande, já temos 1 hora de conversa já. Essa figura mostra o que a gente está falando de esfera celeste, essa esfera externa. Lá dentro da esfera celeste você tem outra esfera, que é a esfera terrestre. Isso aqui é uma simplificação, é um modelo matemático que a gente está usando para definir o tal do triângulo de posição, beleza? Então, o modelo que eu falei de acrílico, que eu tenho, que eu vou ter a qualquer momento de volta comigo, é uma visão tridimensional dessa esfera celeste, que é essa esfera negra, que à noite a gente olha para o céu e tem as estrelinhas projetadas nela, e dentro dela tem a Terra, que é a esfera terrestre. Nessa sequência aqui, a gente vai ver mais uma figura. Eu vou pular alguma coisa, mas eu quero chegar no triângulo de posição. Assim, pessoal, vocês já devem ter percebido também que quando você está no Equador, por exemplo, eu estou lá perto de Belém, no Pará. Sim, é isso mesmo. O Wolf está falando aí do cruzamento daquela linha verde com a vermelha. É o tal do zênite mesmo, tá? Quando a gente está, por exemplo, na região do Equador, lá perto de Belém, do Pará, todo mundo já deve ter ouvido falar que nessa região equatorial, né, vamos dizer assim, do Equador, as estações do ano elas são um pouco marcadas, né? Não tem muita marcação de estação de ano. E o que acontece no Equador? No Equador, a gente consegue observar todas as estrelas do hemisfério norte e do hemisfério sul, olhando para o céu. Então, essa situação que a gente está vendo aqui é da esfera chamada esfera reta. O que está achurado aqui são trajetórias de estrelas que a gente não vê para quem está no Equador. Então, a gente vê, durante 24 horas, a gente vê 12 horas as estrelas acima do horizonte e as outras 12 horas abaixo do horizonte, em tese, tá? Aqui a gente tem uma coisa chamada esfera oblíqua, que é em qualquer latitude intermediária, que é o caso nosso em Santos, né? Aqui no litoral de São Paulo. A latitude aqui é em torno de 24 graus, esse eixo do Polo Norte e Polo Sul é chamado eixo do mundo, ele é inclinado, e a gente tem uma latitude aí que permite a gente ver algumas estrelas o tempo todo acima do horizonte e outras estrelas o tempo todo abaixo do horizonte, e um conjunto maior de estrelas que nasce e se põe no horizonte. Assim como o Sol, pessoal, nasce no lado aproximadamente leste, todas as estrelas à noite vão nascer do lado leste, beleza? É o movimento aparente, é o que a gente tem de simulação do céu. Deixa eu ver mais uma figura. Nossa, tanta figura aqui, peraí. Até agora está meio complicado, né? Eu estou tentando simplificar. Nossa, essa figura aqui vai dar um nó na cabeça de vocês, mas olha só. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo... vai dar um nó na cabeça de vocês. É loucura essa figura, mas eu acho que eu vou voltar para o estelário. Só um minutinho. Isso, eu vou voltar lá para o estelário, só um minutinho. Porque quando a gente tem a simulação do céu, a gente tem uma situação mais bacana para explicar certas coisas, né? Eu vou voltar lá para o software, já voltei para o software, ele vai exibir daqui a pouco o céu aí para o lado sul. Todo mundo percebeu que a gente está vendo agora o estelário de novo, né? Então, o que acontece, pessoal? Eu tinha adiantado, deixa eu pegar o horário de agora, novamente. Nós estamos no horário de agora, claro, o Sol, a gente não vê nada que está acima do horizonte. Eu vou agora avançar o horário para 9 da noite. Por exemplo, eu estou aqui no horário de 9 da noite, olhando para o céu, para o lado sul do horizonte. Então, aqui na região de Santos, se eu olhar para o lado sul, claro, numa área que não tenha impedimento, obstáculo nem nada, eu vou ter essa visão do céu.
Então, vejam só, o que eu havia dito a vocês, que acima da cabeça do observador, aqui nessa linha verde, lá em cima, na cabeça do observador, a gente tem um ponto que se chama zênite. Então, isso indica o observador, beleza? Se eu for observar, por exemplo, uma estrela da constelação Pavão, pode ser qualquer uma dessas aí, deixa eu colocar o cursor, olha lá, Peacock. Essa estrela é da constelação de Pavão. Se eu, à noite, nesse horário de 9 horas da noite, um pouquinho depois, fizer pontaria para essa estrela Peacock, da constelação de Pavão, eu posso fazer a pontaria com o instrumento lá e medir uma coisa que se chama distância zenital. Esse ângulo do zênite até a estrela, tá vendo meu dedo aqui? Essa coisa é doideira, né? Mas é porque a gente está tentando fazer uma coisa mais prática. E do zênite até o Peacock, naquele horário, eu meço esse ângulo aqui por um teodolito. Antigamente se usava sextante, né, astrolábio, aquelas coisas, mas a gente vai falar de teodolito. Então, a gente tem aqui umas estrelas que eu destaquei, e eu vou fazer a pontaria para aquela estrela e vou medir esse ângulo aqui, que é a distância zenital. Tá bom? Se o observador for alterado para outro ponto terrestre, altera sim. O observador saindo do lugar, se você sair com o observador andando, o zênite vai ser modificado. Aqui eu estou pegando o cara em Santos, num ponto qualquer aqui em Santos, e ele fez a pontaria para aquela estrela e a gente vai medir essa distância zenital. Esse ponto zênite, mais a estrela da constelação de Pavão, e mais um terceiro ponto, que é o polo elevado, nessa região aproximada aqui, a gente tem o que a gente chama de polo sul elevado. O polo sul elevado não é uma estrela, mas é um terceiro ponto. Então, se você pensa que, se você raciocinar comigo, que eu tenho o zênite aqui, eu tenho a estrela que eu estou observando, que é aquela Peacock lá, e o terceiro ponto é um terceiro ponto na esfera celeste, a gente configura um triângulo de posição. Esse triângulo de posição, você tem o zênite fixo, o polo elevado é fixo. O que é o polo elevado, pessoal? O polo elevado é aquele ponto central, mais ou menos aqui, que as estrelas descrevem seu movimento aparente em torno desse ponto, é o tal do polo elevado. Para nós, em Santos, o polo elevado é o polo sul celeste. O terceiro ponto é o polo elevado, que não está destacado aqui, mas é um ponto mais ou menos por aqui. Então, esse ponto, que é o zênite, mais a estrela, e terceiro aqui, vai configurar um triângulo de posição. Eu vou colocar uma grade de... Eu vou fazer devagar. Eu vou colocar uma grade aqui, tem uma grade marrom suave no desenho, que é uma grade das coordenadas chamadas azimutais, coordenadas horizontais. Então, essa grade de coordenadas vai me permitir trabalhar com a medição desse ângulo chamado distância zenital, que é um ângulo em graus, minutos e segundos. Eu vou tirar essa grade aqui e vou colocar outra grade, que é a grade das coordenadas equatoriais. Essa grade de coordenadas equatoriais é que coloca em evidência o polo elevado, que é esse cara no meio aqui. Esse ponto central, onde esses círculos aqui de circunferências estão apoiados, é o polo elevado, que é o polo sul, para quem está no hemisfério sul, nós somos em Santos, no hemisfério sul. Então, o ângulo entre esse ponto, essa estrela e o zênite vai configurar aqui, esses três pontos vão configurar um triângulo chamado triângulo de navegação. Então, vejam só, o polo elevado ele é fixo. O observador está parado lá também. O terceiro ponto, que é o Peacock, aquela estrela lá da constelação de Pavão, é que descreve seu movimento aparente. Eu vou agora acelerar aqui, ó. Vou trazer uma hora depois. Está vendo o Peacock mexendo? A estrela do Peacock, ele se mexe. O zênite fica fixo e o ponto central aqui, que é o polo elevado, fica aqui, fixo. Então, o zênite, vamos supor que seja esse ponto mais aqui. Esse cara aqui é o polo elevado. E o terceiro é a estrela. Então, esse triângulo aqui, vejam só, o que a gente está vendo na tela é uma projeção no plano. Mas o que a gente tem, na verdade, é uma visão 3D de esfera. E a gente está medindo ângulos vinculados a essas referências na esfera.
Então, a gente tem, na verdade, 3 pontos que são importantes para navegação e tem a estrela que descreve sua trajetória no céu. E o que acontece, pessoal? Se você mediu a distância zenital da estrela num determinado instante, você tem que registrar a hora, o horário daquela pontaria. Aí já tem uma pessoa, que é o Larry, falando do azimuth. Eu nem falei de azimuth, não. Se o azimuth coincidir com um ponto do polo elevado, tu pode usar que referência? Aí o que acontece? Eu falei de tempo agora, né? Então isso tem a ver com o tempo. A distância zenital, que eu estava me referindo, talvez. O azimuth é outra coisa. Acho que é a distância zenital. O que ele está colocando é o seguinte: como a estrela descreve seu movimento aparente no céu, eu estou fazendo agora uma retrogradação aqui. Estou retrogradando o tempo e estou avançando o tempo, beleza? Todo mundo percebe que o céu varia de uma hora para outra? O céu à noite? Então, o que acontece? Existe, na astronomia de posição, vocês têm lá no site um material didático que se refere a fenômenos astronômicos. Então, vejam só. A gente está falando de astronomia de posição, a gente não está falando de eclipse, a gente não está falando de explosões de estrelas, a gente não está falando desses fenômenos físicos das estrelas e dos astros no espaço. O que seriam fenômenos astronômicos para nós aqui em astronomia de posição? Seriam situações especiais onde essa estrela descreve sua trajetória, que seria melhor para você fazer pontaria e errar menos. Então, existe uma coisa que se chama velocidade relativa dos astros no céu. A velocidade ela tem a sua componente azimutal e zenital. Aí é maluquice de matemática. Mas, na verdade, a gente não vai fazer pontaria nas estrelas em qualquer horário. Então, o que eu estou colocando aqui é que existe um quinto elemento importante nesse triângulo de posição, além daqueles 6... não, falei errado. Um sétimo elemento, além daqueles 6 ângulos que eu mostrei agora há pouco no triângulo, que é o tempo. Então, vejam só, tempo é a encrenca da astronomia. Bom, aí o que acontece? Esse relógio da gente, quando marca o horário aqui, esse horário é hora média solar teórica corrigida. Ou seja, a gente está trabalhando na ciência no mundo, em termos de tempo, com o calendário gregoriano, que estabelecem regras de ajuste de tempo de hora, e existe o tempo terrestre solar médio, que é isso que a gente usa no relógio da gente. Existem padrões de tempo em astronomia que os físicos e os astrônomos definem, que são diferentes desse tempo do relógio da gente. Existem padrões de tempo diferentes. Tanto que existe o conceito de tempo juliano, tempo gregoriano, associado ao calendário juliano, associado ao calendário gregoriano. Existe tempo solar médio, existe o conceito de tempo atômico, existe o conceito de tempo universal coordenado, e existe uma coisa chamada tempo sideral. Ou seja, além desses padrões de tempo que eu falei, que não são só esses, mas são alguns, uma das coisas importantes no campo é você fazer a pontaria para a estrela e registrar a hora que você fez aquela medição daquela distância zenital. Então, o que acontece? A astronomia de posição exige rigor extremo na medida de tempo. E vejam só, todo mundo já fez mapa astral na vida aqui alguma vez, né? O que é mapa astral? Vou falar de astrologia, mas assim, astrologia, eu não sou experiente em astrologia, não me entendo com astrologia, mas a astrologia ela tem base na astronomia. Uma vez em Niterói, lá em 2000, no ano 2000, já fazem mais de 20 anos atrás, eu, a Ruth Bruno e mais um astrofotógrafo, a gente promoveu lá no auditório do Instituto de Geociências um curso de extensão que era assim, astronomia, astrofísica e astronáutica. Por um erro lá do jornal Fluminense, em Niterói, eles no jornal eles botaram um anúncio com o nome errado
botou astronomia, astrologia astronômica. Vocês não têm noção, foi um curso de extensão que durou, acho que nem sei quanto tempo foi, com auditório lotado, mais de 400 pessoas, e tinha um grupo de astrólogos. Foi um dos cursos mais bacanas que eu dei lá, junto com essa galera. Foi muito bom o negócio. O erro do jornal foi, assim, fantástico para a gente, porque veio astrólogo de todo canto lá de Niterói, da região oceânica, de um monte de lugares. E aí o que acontece? O mapa astral, que vocês já devem ter feito alguma vez essa investida de gerar um mapa astral, ele leva em consideração a posição relativa dos astros no dia, na hora que você nasceu e na localidade que você nasceu. Então, o que acontece? A astrologia ela tem base científica em astronomia de posição, ou seja, o céu é mapeado. Você pode mapear o céu para épocas diferentes e para latitudes e longitudes diferentes. Então, existe um movimento que eu digo, existe uma área da astronomia que se ocupa com os catálogos de estrelas e que se ocupa com as chamadas efemérides astronômicas, que o Observatório Nacional do Rio de Janeiro coloca como anuário do Observatório Nacional. E a Marinha do Brasil chama de almanaque náutico, ou seja, são catálogos que são impressos e tem na internet, que mostram o mapa do céu independente do observador, ou seja, o céu, as estrelas mais importantes, essas constelações que vocês estão vendo, aqui é uma projeção da carta celeste. A gente está vendo para uma determinada situação com o observador em Santos. Então, você pode ter o planisfério todo. O céu todo pode ser mapeado com carta celeste e com a posição das estrelas, constelações e tudo lá. Existe o que a gente chama de equador celeste, existem referências também, meridianos celestes, é como se fosse o planisfério da Terra, só que é o planisfério do céu. E essa carta celeste, ela é mapeada pela hora sideral. Existe uma coordenada, que é uma coordenada lá daquele triângulo de posição, eu vou chegar aqui na figura e vou exibir para vocês, uma coordenada do triângulo de posição que é o tal do ângulo horário. Gente, eu estou fazendo um negócio muito corrido, mas eu estou tentando ser bem claro nas coisas aí, que são pontos importantes. Eu não estou esgotando o assunto, eu estou trazendo pontos importantes do tal triângulo de posição. Eu vou tirar o Stellarium e vou colocar outro slide aqui, que é esse slide que eu quero falar agora com vocês, que tem a ver com o triângulo de posição. É esse aqui. Então, vejam só. Essa figura que a gente está vendo aqui, claro, é uma figura doida, né? Para quem não está habituado a isso, é a esfera celeste. Espero que a figura 23 esteja sendo vista por todo mundo. E na esfera celeste, pessoal, a gente tem o PN, eu vou apontar com lápis aqui, não dá, né? Eu vou botar um mouse aqui, vamos ver. O Polo Norte, que é o PN, tem o zênite, que indica onde está o observador na Terra, e tem esse outro ponto aqui, que é a estrela. Então, o Polo Norte, zênite e estrela. Esse triângulo aqui é um triângulo esférico. Matemática, ela resolve triângulos esféricos, e os triângulos esféricos têm elementos do triângulo que indicam ângulos. O triângulo esférico é diferente do triângulo plano, porque eles têm 3 lados, que são ângulos, e tem 3 ângulos internos. Os lados são ângulos também. Então, você tem aí na esfera celeste, o Polo Norte, aqui é uma situação genérica, tá? É um cara lá no hemisfério norte. Vamos pensar um cara lá na Islândia, tipo isso. Você tem um cara na Islândia, tem o Polo Norte, que para lá é o polo elevado, é o Polo Norte, tem a linha, esse plano horizontal aqui é o plano do horizonte do sujeito, tem o plano do equador inclinado aqui, para uma situação de latitude, o ângulo entre o Polo Norte e o zênite é 90 graus menos a latitude do sujeito, você tem aqui a distância zenital, que é o Z minúsculo, tem um elemento que aparece aqui, que é 90 graus menos declinação, que é o delta. Uma coisa importante para que vocês saibam é o seguinte, a carta celeste, as estrelas são mapeadas com coordenadas. Existem chamadas coordenadas uranográficas, ou equatoriais celestes. É o deus Urano lá.
As coordenadas nomográficas é como se fosse latitude e longitude para a gente na Terra, só que a gente está trabalhando com a esfera celeste e os astros, e não a gente. E essa posição dos astros, ela se dá por declinação e um outro elemento chamado ascensão reta. Mas é um elemento doido aí, que eu não vou falar muito dele hoje, não. Então, a declinação da estrela é o quanto que a estrela está afastada do Equador. Para nós aqui na Terra, o quanto que a gente está afastado do Equador é a nossa latitude. A estrela, em relação ao Equador celeste, o quanto que a estrela está afastada do Equador celeste, a gente denomina declinação. Então, olha só, pessoal, rapidamente, eu estou vendo que eu tenho que abreviar um pouco, só noções básicas de astronomia mesmo. Para resolver esse triângulo esférico de posição, existem fórmulas matemáticas, aqui ele destacado, né? Você tem a latitude do lugar, tem o azimuth do sujeito, tem um ângulo chamado ângulo paralático, tem o ângulo horário, mas a trigonometria que a gente se apoia para resolver o triângulo, eu não vou mostrar a fórmula não, que vocês vão sair correndo. Qual seria uma referência do Equador? Eu vou lá para a apresentação do Stellarium de novo. Então, vamos lá. Eu prefiro que vocês perguntem. O Equador celeste, pessoal, é o seguinte. Eu vou tirar aqui as referências. Essa situação aqui é uma situação de Santos, né? Se eu quiser mudar a cidade, eu posso mudar aqui. Eu não sei, vou fazer vou privilegiar, botar alguém lá pegar alguém do Nordeste. Botar uma situação de alguém lá no Nordeste. Então, eu estou pegando o mapa aqui. Vocês estão vendo aí o mapinha que eu estou localizando? Acho que sim, né? Isso, bem bacana que você colocou aí. Derek. Isso, o povo da astrologia faz uso dessa questão de posicionamento relativo. Então, eu vou pegar uma pessoa em Salvador. Isso, Salvador. Eu peguei... Ixi, não mudou, peraí. Não sei o que houve aqui. Vou pegar uma pessoa numa outra localidade, deixa eu dar um zoom menos aqui. Estou querendo pegar alguém lá no Nordeste. Vou pegar alguém em Salvador. Então, eu clico em Salvador. Eu estou vendo que aqui está difícil. Salvador. Será que é isso aqui que eu tenho que clicar? Não está dando certo aqui, porque eu não estou sabendo como... vou ficar com Santos mesmo, eu não estou conseguindo colocar a pessoa em outra localidade. Então, olha só, o que o nosso colega falou ali em relação ao Equador celeste. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui um observador olhando para o lado sul, vou projetar as coordenadas, a grade de coordenadas equatoriais, e a gente tem aqui o polo elevado, beleza? O polo elevado, que é o polo sul, para nós aqui em Santos. Se eu fizer uma visão aqui particular, olhando para o lado leste, eu estou olhando agora para o lado leste, aparece essa linha vermelha, que é eclíptica, e essa linha verde do lado é a linha do Equador celeste. Ou seja, o que na Terra tem de Equador terrestre, você projeta para a esfera externa e você tem uma linha equivalente. Então, as referências da Terra, meridianos, paralelos, tudo isso pode ser projetado na esfera maior e você ter isso como referência na esfera celeste. Então, o que eu estou trazendo aqui, por exemplo, no lado leste, aparece a eclíptica e aqui aparece o norte novamente, essa linha verde. Então, você tem aqui, na verdade, a linha do Equador, que é essa linha próxima à vermelha, que tem a ver com a eclíptica. Porque, vejam só, as constelações zodiacais, elas são localizadas no céu nas imediações onde o Sol descreve sua trajetória ao longo do dia. Então, as constelações zodiacais, elas são equatoriais. Equatoriais, que eu digo, a localização dela no céu
ela se dá na região equatorial. Então, se a gente colocar aqui do lado oeste, vou lá no lado oeste de Santos, eu vejo aqui novamente a linha vermelha, e aqui você tem essa linha verde aqui, que é de 0 grau, aqui em cima está indicando declinação 0, é a linha do Equador. E aí você tem aquários, capricórnios, peixes. Eu vou fazer uma distorção aqui. São as constelações, touros, são as constelações zodiacais, que aparecem aqui. Na verdade, eu estou fazendo uma gerada na cabeça, olhando para o céu, e é a constelação de Gêmeos. Então, do lado leste de Santos, você tem, para o horário de 1 da manhã do dia 14, que é amanhã, isso eu já avancei a hora aqui, você tem um cenário esse do céu, beleza? Eu vou tirar aqui esse desenho ilustrativo das constelações e vou fixar aqui nesses agrupamentos, tá ok? Então, mais o que vocês estão falando aí? Essa declinação é mesmo do estudo de geodésia? Eu nunca tinha escutado essa explicação, mas faz bastante sentido. A declinação é o ângulo entre o Equador e uma estrela. Essa declinação, ela tem a ver... Esse termo declinação é usado em meteorologia. A declinação é usada também em geodésia, mas ela não é coordenada terrestre, nem coordenada geodésica. É uma coordenada astronômica, chamada celeste, a declinação. Ou seja, o Sol durante o dia... Desculpe, o Sol durante o ano, ele nasce no lado leste aproximadamente. Vai ter um dia do ano que ele nasce no ponto leste exatamente. Depois de 6 meses, ele volta a nascer no ponto leste, mas de 6 meses até 6 meses, ele desloca um ponto do nascimento dele no horizonte, ele varia um pouco, mas sempre do lado leste, porque as estações do ano têm a ver com a inclinação da Terra em torno do seu eixo, de trajetória em torno do Sol, e as incidências dos raios solares, os ângulos de incidência são diferentes. Quando os ângulos de incidência dos raios solares incidem sobre nós de forma perpendicular, a gente está no verão. Quando esses raios solares incidem de forma inclinada, a gente está mais inclinada possível, a gente está na estação do inverno. Aqui tem o Derek novamente. Eu não sei se eu pulei alguma coisa de comentário lá atrás de vocês. Acho que eu estou varrendo aqui, estou fazendo uma leitura. O Derek traz assim: poucos profissionais levariam boa essa situação legal, a atitude do professor, porque tem uma boa diferença entre astrologia. Pessoal, desculpe. Astrologia do signo, de jornais e clickbait para uma astrologia baseada em efemérides. Tem muita coisa do imaginativo humano que a gente respeita, né, em termos de astrologia. Eu não sou entusiasmado sobre astrologia, não, mas com base na posição relativa dos astros é que você tem o mapa astral do sujeito, né? Por exemplo, quando você nasceu, o que é ascendente? É aquela constelação que está subindo, está nascendo no horizonte, constelação zodiacal. Quando você nasceu, a Lua estava em Câncer, por exemplo. Ou seja, a posição da Lua no céu, ela está sobre a constelação de Câncer. Então, é essa questão do posicionamento no céu é que saem as interpretações na astrologia a respeito do sujeito, né? Então, é isso. Ele disse que tem tem um ícone no canto superior esquerdo na tela do mapa de lupa. Bom, aí tem o Ademir falando do almanaque náutico. O que acontece? Os catálogos de estrelas, eles são responsáveis para mapeamento do céu, independente da posição do observador. Então, as coordenadas que são ditas uranográficas, ou equatoriais celestes, é que se baseia para mapear a posição dos astros na esfera celeste. Então, o Sol, todas essas constelações que a gente está vendo, elas são mapeadas, grande parte delas são as mais conhecidas, aquelas que são mais fáceis de identificar no céu, inclusive, elas são mapeadas na carta celeste por declinação e ascensão reta. Ou seja,
É o quanto que ele está afastado do Equador e o quanto que essa estrela está afastada de uma coisa chamada ponto vernal. Na verdade, as coordenadas esféricas que se usam para mapear o céu são as coordenadas chamadas uranográficas. Não tem nada a ver com coordenadas terrestres, são coordenadas baseadas na esfera celeste. Ah, sim, mudar a localização. Ele falou de alguma lupa, eu não estou vendo lupa nenhuma. Deixa eu ver aqui. Mudar a localização. Será que isso aqui? Use autolocalização? Acho que era isso. Eu vou mudar, tentar mudar aqui para outro ponto. Ele falou da lupa, não estou vendo lupa nenhuma. Ah, essa lupinha aqui? Ixi, tá bom. Eu vou na lupa lá, o nosso amigo falou ali, eu vou botar Recife. Ver se ele vai para Recife. Recife, Pernambuco. Recife. Aqui que eu tenho um computador que está com um monte de janela aberta. Está meio complicado aqui. Recife. Aumenta. Aí quando eu vou na primeira opção, ele fecha lá. Mas de qualquer forma, vocês podem mudar aí a localização. Tá ok? Deixa eu fechar esse cara aqui. Professor, você pode me ouvir? Estou ouvindo, pode falar. Quem está falando? É, Larissa. É que Larissa. tu tinha clicado na localização automática e eu acho que não estava ainda Recife. Acho que é isso. Agora que talvez aconteça. Vocês... Eu tirei a autolocalização, né? Aí eu boto Recife, dou um Enter. Aí eu quero clicar aqui, sei lá. Depois vocês se entendam aí para mudar a localização. Tá ok? Eu vou voltar aqui à situação que eu estava falando, de olhando para leste, e você tem aí a linha do Equador nesse desenho, ele aparece quando você está olhando para outros lados. Aqui, você olhando para o lado norte, você consegue observar Andrômeda, que é uma constelação do hemisfério norte. Então, aqui é só um exemplo mostrando essa situação aí de outras estrelas no hemisfério norte. Na verdade, pessoal, quando você vai se afastando do Equador, você consegue ver mais estrelas do hemisfério sul e por mais tempo acima do horizonte. Quando você está na linha do Equador, você vê as estrelas do hemisfério norte e do hemisfério sul por 12 horas. Elas ficam 12 horas acima, 12 horas abaixo. Se você vai para Lisboa, vai para Londres, você não vê mais o Cruzeiro do Sul. Você vê estrelas do hemisfério norte, todas do hemisfério norte, e uma parte pequena do hemisfério sul. Então, na verdade, o que houve nas navegações no mundo é que, depois que se explorou muito o lado sul do planeta, se teve uma necessidade de navegação por estrelas muito grande, e o céu do hemisfério sul, ao que tudo indica, ele é mais rico de estrelas contidas em constelações que já foram convencionalmente catalogadas, que são de mais fácil manejo, né? Inclusive o Cruzeiro do Sul, olhando para o lado sul aqui, deixa eu colocar uma situação do lado sul. O Cruzeiro do Sul, deixa eu ver onde está o Cruzeiro do Sul, aqui está meio escondido, deixa eu mudar o horário. Para quem está olhando para o lado sul, aqui, ó, tá vendo? O Cruzeiro do Sul está à esquerda aqui, perto da constelação de Mosca. O Cruzeiro do Sul, para nós em Santos, ela fica uma parte muito grande acima do horizonte. Só essa trajetória abaixo do horizonte que a gente não vê o Cruzeiro do Sul. Eu vou andar para trás no tempo, olha, 4 da manhã do dia seguinte, né? A gente está falando de amanhã. Tá vendo? O Cruzeiro do Sul vai nascer mais ou menos 1 da manhã do dia seguinte, do dia de amanhã. Quando eu vou avançando o tempo, olha, o Cruzeiro do Sul vai se localizando por aqui. E a constelação de Cruzeiro do Sul tem aquela jogada fácil de identificar no céu, uma constelação relativamente de se identificar, 4,5 vezes o tamanho desse
dessa dimensão maior do cruzeiro, 4 vezes e meia, você vem por aqui e projeta o ponto sul no horizonte. É uma jogada, né? No céu, você quer ter uma aproximação do Cruzeiro do Sul, você pega um sistema rápido de medição, pega 4 vezes e meia essa parte maior do cruzeiro e depois projeta no horizonte. Aí você vai ter a localização aproximada do ponto sul cardial, ou seja, o ponto cardial no plano do horizonte. Beleza? Eu queria mostrar aqui mais uma coisa envolvendo as fórmulas. Eu vou tirar o Stellarium novamente. Eu estou indo já para o final aqui, para não estressar todo mundo, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver aqui, um minutinho, as fórmulas, né? Que eu já mandei pelo... Deixa eu ver se vai exibir aqui. Eu mandei para vocês aí, no correio eletrônico, o material didático aí de fórmulas. São umas fórmulas malucas aí. Eu estou exibindo para vocês um conjunto de fórmulas. Claro, eu não vou dar conta de esgotar tudo, mas olha só, se você mede no campo essa distância zenital da estrela, que eu estava falando aqui, né? A distância zenital da estrela. Se você tem a declinação da estrela que pega no catálogo, se você tem um horário onde você fez essa medição no campo, você pode jogar elementos que você conhece e resolver o triângulo de posição. O que vem a ser resolver o triângulo de posição? É você ter essas fórmulas da trigonometria esférica e resolver determinar aqui, por exemplo, a latitude. Por exemplo, o seno da latitude é o seno da declinação da estrela, cosseno da distância zenital, cosseno da declinação da estrela, seno da distância zenital e o cosseno do ângulo paralático da estrela. Então, aí você chega à latitude onde você está naquele momento. Então, a navegação por estrelas, ela te dá situações onde você pode calcular de forma parametrizada, né? Ou seja, a partir de dados medidos no campo e de dados do catálogo, você determina onde você está no campo em relação à latitude. Então, você faz cálculo, né? Aqui, na verdade, eu estou trazendo métodos clássicos de navegação por estrelas, onde se faz uso dessas fórmulas para se determinar as incógnitas a partir de dados medidos no campo e a partir de dados do catálogo de estrelas. Claro que no campo, pessoal, qual estrela que eu vou apontar? O cara tem que dominar o céu, ele tem que saber quais são as constelações que ele está fazendo pontaria com o instrumento. Então, o octantes que está ali, ele tem que saber qual dessas estrelas de octantes ele vai fazer a pontaria. E aí ele tem que fazer a pontaria na estrela certa, para ele, no catálogo, consultar a declinação da estrela a partir daquele horário que fez a medição. Então, a astronomia de posição faz uso dessas fórmulas aqui, que são as fórmulas que resolvem o triângulo de posição e nos dá a latitude de onde está o sujeito lá naquela localidade no campo. A navegação clássica por astronomia, ela faz parte da formação dos oficiais da Marinha, de qualquer país. A gente não faz uso só de GPS para gerar latitude de onde você está no campo, não. Existe, na verdade, na formação dos oficiais associados aí às Forças Armadas, na Marinha, você tem no curso de hidrografia da Marinha do Brasil esses métodos de navegação por estrelas e fazem parte da formação do sujeito. Ao mesmo tempo que eles também têm investido já em navegação eletrônica, em cartas eletrônicas de navegação. Existe também, eu vou tirar a apresentação e vou entrar numa outra janela aqui rapidamente, tá? Existe também no material didático que eu trouxe, eu vou ver como é que está isso aqui, está tudo... Ai, caramba, está tudo... não está na horizontal. Eu vou só apresentar aqui, pessoal, mas ele... É só para vocês terem uma noção. Está tudo invertido aqui, tá, pessoal? Mas eu vou falando para vocês o seguinte. A astronomia de posição, toda a parte de astronomia de posição clássica está baseada em coordenadas, sistemas de coordenadas. Você tem coordenadas horizontais, coordenadas horárias, coordenadas uranográficas, coordenadas eclípticas e coordenadas geográficas. Esses sistemas de coordenadas é o que servem de apoio para definir aqueles elementos do triângulo de posição, tá ok?
E para finalizar aqui essa parte mais ilustrativa, tem mais uma figura que é indo para o finalmente aqui, que é importante eu citar para vocês o seguinte: existem situações no campo que são melhores para você trabalhar procedimento de campo e cálculo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, os fenômenos periódicos que a gente se apoia na astronomia de posição para navegação envolvem situações especiais daquele triângulo de posição. Ou seja, eu vou dar um exemplo típico, pessoal. Se você só tem condições de navegar durante o dia usando o Sol, então o que acontece? O Sol ele tem um disco luminoso. Você pode usar um teodolito com filtro, e você com filtro lá para você olhar o disco solar. Ou você projeta a imagem do Sol no anteparo, no equipamento, e no reticulado do teodolito, você pode fazer a centragem no centro do Sol ou pegar um retículo daquele, tangenciar na parte superior ou inferior do disco solar. Então, para observações do Sol, por exemplo, que são as chamadas observações expeditas, em Niterói eu fui lá na Ilha da Boa Viagem com os alunos, já fazer experimentos disso durante o dia. Existe uma situação do Sol que é privilegiada, que é o Sol culminando, ou seja, quando o Sol nasce no horizonte do lado leste, ele passa pelo zênite, perto do zênite, ou seja, quando o Sol está mais perto do zênite, você faz medição do disco solar e essa distância zenital você mede. E a declinação do Sol está no catálogo. Então, a latitude, aqui no comecinho, por exemplo, quando você tem a passagem do Sol pelo meridiano superior do lugar, você tem o quê? A declinação do Sol com a distância zenital. Aí você já tem a latitude de forma mais rápida. Esse é um método expedito. Mas você tem outras situações aí, que aí agora eu vou voltar a falar das estrelas à noite. As estrelas, elas elongam. Existe um momento das estrelas onde aquele ângulo paralático é 90 graus. Claro que isso não está escrito no céu nem nada. Você calcula e estabelece um horário para você fazer pontaria para uma determinada estrela. E aí sim, você tem uma simplificação daquelas fórmulas e que gera facilidade também na pontaria para aquela estrela. E aí você calcula, por exemplo, o azimuth da estrela, elementos da trigonometria lá da estrela. Ou a estrela está passando pelo primeiro vertical. É tudo doideira aqui, assim, porque é tudo muito grande, que eu digo, é muita coisa para pouco tempo, né? Você tem outras situações aí de estrelas onde você tem uma simplificação daquelas fórmulas. Então, na verdade, a astronomia de posição ela é desenvolvida com base em métodos clássicos de posicionamento, e esses métodos clássicos, eles reúnem situações que são privilegiadas para você fazer a pontaria para uma estrela com instrumento de medição e calcular a latitude do sujeito. Eu estou falando de calcular a latitude, que é a situação mais simplificada. A longitude, o bicho pega. Quando você vai determinar a longitude onde você está, aí envolve relógio, envolve tempo, envolve um rigor muito grande no registro da hora, né? Mas, de um modo geral, a astronomia de posição ela te dá suporte para calcular a latitude aproximada de uma embarcação que está lá no mar, no alto mar, e a longitude também. E uma coisa importante, a astronomia de posição, que é o que a parte que eu entendo como uma parte complexa, é estudar tempo. Quando você vai estudar tempo na astronomia de posição, você tem que entender muito o tempo sideral, que é um tempo diferente do tempo nosso do dia a dia, e que é um tempo regulado, que não é regulado por posição de onde você está na Terra. É um tempo padronizado para mapeamento do céu. Então, ele é dito sideral porque ele tem a ver com o espaço sideral. E, de modo geral, esse cálculo desse tempo sideral não é muito simples, porque no triângulo de posição tem lá um ângulo horário. Esse ângulo horário é que tem relação com o tempo. Ok? Pessoal, são 15 para as 6 da tarde, eu não pensei que ia falar tanta coisa. Esse momento aqui é de conversa, mais do que de uma aula específica. O Ademir está falando assim, com o Almanac Out, eu teria as coordenadas de uma estrela, e isso, já catalogada para aquele horário.
e se tiver a altura do polo elevado, teria a latitude da posição, como saberia a longitude? Bom, é o seguinte, no almanaque você consulta a declinação da estrela e você consulta também o que se chama ascensão reta da estrela. Essa ascensão reta da estrela entra numa fórmula e que tem a ver com tempo. E aí você registra a hora local desse relógio, deu que é a hora solar média local, converte isso para a hora sideral e resolve o triângulo de posição, e aí você tem a latitude onde você está e também a longitude. Larry, saúde, eu não sei o que houve aí, né? A questão da lupa que o senhor queria alterar lá. Tá. Isso, o Wolf aqui está pedindo, está dando as instruções da autolocalização, tem que desmarcar a autolocalização e tudo mais. Ele não conseguiu aqui a localização também. Eu tentei aqui, mas vocês podem ter tempo de colocar a situação do céu para a cidade de vocês, a localização de vocês. A longitude, ela depende, a Ademir está falando da longitude novamente, aqui a longitude está trazendo de novo, a longitude geográfica, né, e a latitude geográfica são as coordenadas da Terra, né? A longitude onde você está, ela depende do tempo sideral, do tempo médio local, e tem uma fórmula lá especial que trata somente da longitude. E é claro que o registro da hora da observação da estrela à noite requer precisão no registro do horário, da hora. E essa precisão ela é determinante. Se você errar o registro da hora, você compromete o valor da longitude. Por isso que a longitude ela exige muita precisão na hora do registro do tempo. O Sol em ponto de zênite seria equivalente ao meio-dia? Isso, mas ele não passa pelo zênite. O Sol, na verdade, para Santos, para essas localidades nossas, não passa pelo zênite. Isso, passa pelo zênite uma vez ao ano. Desculpe, 2 vezes ao ano. Deixa eu ver aqui. É porque no movimento aparente do Sol ao longo do ano, o que acontece? Você está numa cidade, o zênite está aqui apontando para cima. O Sol ele nasce a leste e vai se pôr a oeste aqui atrás de você, por exemplo. Ele vai descrever a cada dia uma trajetória diferente. Vai ter uma hora que ele vai passar pelo zênite. E ele passa pelo zênite no verão. É uma vez ao ano. Ele passa pelo zênite exatamente no verão, uma vez ao ano. Tá ok? Então, na verdade, o Sol ele tem o seu movimento conhecido, também catalogado. A declinação do Sol também pode ser consultada do catálogo de estrelas, né? Na verdade, veja só, pessoal, aqui em Santos eu já ofereci um curso de extensão desse tipo, não existia pandemia nem nada, e eu não pude fazer trabalho de campo com o Sol, porque eu não tenho instrumento aqui, teodolito, nada disso. Mas, de qualquer forma, essa demanda de astronomia de posição veio novamente como interesse de trazer uma conversa sobre isso, porque, às vezes, os alunos aqui do bacharelado em Ciência e Tecnologia do Mar, eles se aplicam a cursos de praticante, né, de navegação aqui no litoral de São Paulo, e às vezes exigido, eles estudam isso também na praticagem. Falei errado, é praticagem, né? Às vezes não, tem cursos especializados que não são até cursos muito comuns de serem oferecidos, que trabalham essa questão da navegação também, navegação voltada para as embarcações em portos do mundo inteiro, né? As constelações mudam de lugar, sim, Luiz Fernando, de forma aparente, né? A gente está fixado aqui em Santos, o céu do dia o céu muda a cada época do ano, porque a Terra não só descreve a sua rotação em torno do eixo, mas ela tem a translação em torno do Sol. Então, por ela ter a translação em torno do Sol, você na Terra olha o céu de formas diferentes. Por isso que as constelações mudam também da sua posição relativa no céu, porque a gente está o tempo todo entendendo que, numa simplificação, que a gente está parado e todas as estrelas girando em torno da gente. Tá ok? Mais perguntas? Alguém quer abrir o microfone? A gente tem aí poucos minutos ainda, dá para a gente conversar um pouco. A ideia é o seguinte, isso vai estar disponível no site do observatório.
essa gravação. Tem uma aluna minha aqui do Observatório que faz uma edição das gravações, no começo e no fim, bota lá uma vinheta, né, do Observatório. Com relação aos certificados, eu peço a paciência que vocês esperem a emissão de certificado, porque eu estou com os alunos que já não são nem bolsistas do Observatório, que estão com aulas aí remotas, estão sendo... o negócio está tenso dos alunos com muita aula remota, né? E aí, de um modo geral, era isso que eu queria trazer. O site do Astronomia de Posição, o link, olha, a gravação dessa conversa nossa vai estar nesse site aqui, ó, que é do Observatório, onde tem as novidades. Lá, as outras palestras, elas estão, aquelas que já foram liberadas, já estão lá no YouTube. A gente tem um canal do YouTube para efeito de inscrição dessa palestra de hoje. Ainda há como fazer até meia-noite para efeito de emissão de certificado. Então, para efeito de inscrição e certificado, eu vou colocar aqui o link para fazer inscrição. Se não for feita a inscrição, não terá como liberar os certificados no site. É no mesmo endereço que o cara faz a inscrição, ele vai depois baixar o certificado, tá bom? Eu coloco aqui para vocês também alguma coisa de 2 sites, que é o que eu tenho feito aqui, também vinculado a um núcleo, né? Eu coordeno um núcleo de mapeamento digital aqui na Universidade Federal de São Paulo, e também a gente colocou uma galeria de imagens aí, recentes. A gente tem divulgado aí nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram. Os alunos fazem isso mais do que eu não sou muito no Instagram. E aí a gente tem essas palestras que eu já coloquei no começo, programadas para as próximas semanas, né? O que vocês podem fazer deixa eu só colocar aqui, tá. O que vocês podem fazer é divulgar essas palestras, são gratuitas, elas são aqui no Google Meet. Eu só fico atento agora com o Google Meet só para dar tudo certo, para ficar tudo bacana e dar certo para a gente. E vocês aí ficam... eu agradeço a todos, então. Eu vou encerrando aqui essa minha conversa com vocês. Agradeço a presença de todos. Qualquer coisa, vocês me escrevam para mim. O meu correio eletrônico é esse aqui. Está lá também no site que eu criei hoje de manhã. Professor, Oi, fala, pode falar. desculpe interromper, eu posso fazer uma pergunta sobre a identificação das estrelas? Pode sim. É que eu gostaria de saber como que faz para identificá-las, como que é o processo de identificação das estrelas. Existem as cartas celestes que auxiliam muito. O Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, o Fernando Vieira, o Rubens também acho que tem publicação sobre isso. Você tem, por exemplo, são os discos, eu estou falando em papel, né? São os discos que você centra uma posição relativa em relação à latitude da cidade que você mora, e você, à noite, olha para o céu. Eu estou pegando uma situação mais analógica, né? E você coloca a posição de um... É um disco que você gira e você tem um campo visual das constelações que estão acima do horizonte. Aquele disco que ele tem uma carta celeste embaixo, ele serve de apoio para identificar as constelações. Mas as constelações no céu, existe curso para você fazer para que você tenha traquejo de identificação das constelações mais comuns e mais fáceis de serem vistas no céu. Uma das coisas que eu já fiz lá em Niterói, à noite, no prédio lá do Geociências, é a gente levar um notebook, abrir o notebook no modo até com menos claridade. O Stellarium tem a opção de você colocar aquelas imagens tudo em vermelho para evitar a poluição luminosa para olhar de noite. Você abre o notebook, você bota a latitude aproximada que seja, você olha no notebook e olha para o céu verdadeiro e tenta identificar as constelações. Para quem é amador, é dessa forma que a gente costuma fazer. Quem é profissional de olhar o céu e identificar as constelações é o pessoal que faz isso todo dia, né, como trabalho, como ofício, né? Para quem é amador, fazer uso desses recursos, ou a carta celeste,
essa que tem centrada na latitude da cidade, onde você está. Às vezes, vejam só, eu vou dar aula para o curso de Geografia, né? Em Itaquera, aqui em São Paulo, na Zona Leste, eu descobri o planetário do Carmo, que tem ali perto, eu nem conheço ainda. Os planetários, quando houver planetário perto, você pode fazer uso disso, né? Isso, para você entender um pouco o céu. O Ademir está falando aí que tem o site da Marinha com 3 volumes do Cartografia, Ciência e Arte, em PDF. Eu vou colocar foi bom você lembrar, eu vou colocar lá no site do Astronomia de Posição, porque são volumes interessantes, é tudo em PDF de alta qualidade. É de um oficial da Marinha, que a gente usa isso, ó, quando eu estudava na graduação, eu já tinha esse material disponível. Então, já tem aí, sei lá quanto tempo que eu tenho aí de formação. Eu me formei em 85, ninguém tinha nascido aqui, né? Mas é isso, pessoal. E rapidamente eu vou encerrar aí falando o seguinte: eu agradeço a presença de vocês de fato, agradeço bastante a Marta Figueiredo, o Ronaldo Mourão, a Marli Cigana, né, que é uma professora que está comigo presente aí em Niterói. São pessoas importantes que fizeram parte da minha vida profissional como professor. Estou encerrando minha carreira de professor em tese ano que vem, né, 30 anos de magistério. E estou aqui em Santos, na Universidade Federal de São Paulo, dando conta de um monte de coisa. Eu estou trazendo assuntos pelos quais eu domino, já dei aula de muita coisa. Aqui em Santos eu dou aula de menos coisas do que eu já aprendi na vida, e aí esses cursos de extensão, eu tenho convidado várias pessoas, e a maioria das vezes a pessoa aceita para dar palestra aqui, remota, para compartilhar assuntos com vocês também, com o grupo, para quem tiver interesse. Então, para vocês ficarem sempre atualizados, entre novidades, que lá tem toda a programação atualizada o tempo todo ali, do que tem programado aí remotamente para vocês. Beleza? Então tá, pessoal, vou me despedindo então, agradeço mais uma vez, e aí a gente vai avançando, e eu vou incrementar a página que está na internet com essas lembranças que vocês estão me fazendo aí de material didático gratuito. Tá bom? Então tá, pessoal, obrigado, adeus a todos aí, e fiquem de boa aí, todo mundo. Beleza. Muito obrigado pela aula, professor. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Sim, eu mando sim. Eu vou mandar Eu tenho essa questão de mitologia grega, astronomia voltada à mitologia. Eu mando para vocês também, tá? Eu vou mandar isso ou por e-mail ou coloco no site. Eu tenho que ver onde está isso. Se está aqui em casa ou se está lá na universidade. Mas é material muito bacana. Fala, diga. Tem um livro de Thomas Bulfinch que se chama Livros de Ouro da Mitologia. Ele é muito interessante, muito abrangente também. Ah, isso aí deve ser bacana também. Eu tenho um livro de mitologia grega, né, que é mais geral e tal, e comenta sobre essa questão de Andrômeda, Cassiopeia, aquela coisa das histórias todas da mitologia grega. É bem interessante. E o batizamento das constelações se deu por questões aí de mitologia grega também, né? Além de ter peixes, aquários, aquelas constelações que têm a ver com o Mediterrâneo, né? Em termos do rio Tigre e Eufrates, naquela parte do Velho Mundo, lá se estabeleceu esse batizamento, né? Porque as constelações elas são agrupadas por convenção, né? Na verdade, é uma convenção que se fez no passado, que se segue até hoje, em termos também de científicos, né? Se obedece essa convenção, tá bom? Mas mitologia grega é um negócio bacana, bem interessante. Tá ótimo, professor. Até a próxima. Obrigado. Valeu, então. Valeu.
Coloquei o site aí onde vai ficar hospedado a palestra. Todas as palestras que já ocorreram estão todas com link nessa página. E todas elas estão no canal do YouTube do Observatório da Dinâmica Costeira da Unifesp. Valeu.